Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review, e hoje é review de Bíblia. E Bíblia com conteúdo excelente. Eu estou falando da Bíblia C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson Brasil. Essa Bíblia, ela traz algumas reflexões ou partes de livros do C.S. Lewis. Então, houve uma organização, pegaram muita coisa legal do C.S. Lewis, colocaram ali junto ao texto bíblico. São quadros com reflexões para o seu devocional, para o seu estudo diário. Então essa Bíblia, ela é maravilhosa, é fantástica para te auxiliar no seu devocional. Nós encontramos ela na tradução NVI, NAA e NVT. Essa minha é na tradução NVT. E as três traduções, elas são muito boas, eu sempre recomendo essas três traduções para o seu devocional, porque elas têm uma linguagem acessível, uma linguagem fácil de entendimento, sem perder a originalidade do texto bíblico. Então, vamos conhecer nos mínimos detalhes essa Bíblia da Thomas Nelson Brasil, uma Bíblia muito boa e recomendável para o nosso devocional, para o nosso estudo diário da Palavra de Deus. Na descrição desse vídeo tem o link das três versões, as três traduções diferentes que nós encontramos nessa Bíblia. O conteúdo é o mesmo, que muda é só a tradução e a cor da capa. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com a Bíblia C.S. Lewis, Thomas Nelson Brasil. É uma versão da Bíblia que traz alguns textos do C.S. Lewis. Então, retiraram porções dos seus inúmeros livros e colocaram junto ao texto bíblico para nos ajudar no nosso devocional, no nosso estudo diário. É uma Bíblia que tem esse objetivo, ser aquela Bíblia para o seu devocional, para o seu estudo diário, em casa, enfim, né? Todas as versões dela levam a capa dura, olha só, a borda das páginas tingidas, e ela tem três versões diferentes. O que muda, só o texto bíblico, tá? Então você tem a Bíblia C.S. Lewis na tradução Nova Almeida Atualizada, tradução NAA. Você tem a Bíblia do C.S. Lewis na tradução NVI, que é a nova versão internacional. E você tem a Bíblia do C.S. Lewis na tradução NVT, nova versão transformadora. O que é que vai mudar em termos de conteúdo? Nada. É só o texto bíblico. E a cor da capa também, né? Como eu sou apaixonado pela tradução NVT, na minha opinião, é a melhor tradução para o seu devocional. Eu já disse isso algumas vezes, eu comprei na versão NVT, tá? Mas na descrição tem as três edições, as três versões para você estar comprando a que você achar melhor. Talvez você gosta mais da NVI, tudo certo, tá bom? Então vamos lá. É uma Bíblia pesadinha, tá? Não é uma Bíblia leve não. Como eu disse, é capa dura. Olha só, capa dura igual de um livro mesmo. Encadernação boa, Thomas Nelson sempre traz ótimas encadernações, olha só, uma boa encadernação. A gente tem aqui uma primeira e uma segunda folha de rosto. O material do papel, um bom papel padrão que a Thomas Nelson usa nas Bíblias, né? Ficha catalográfica. Então aqui a gente já tem um entendimento, foi uma Bíblia traduzida, tá? Foi lançada aqui em 2022, mas todo o material foi traduzido, uma Bíblia lá em inglês. A gente tem aqui o sumário, os livros em ordem alfabética, abreviaturas, e tem aqui os editores e conselho consultivo, tá? Da versão em inglês. E aqui a gente também tem um prefácio. Por que uma Bíblia de C.S. Lewis? Então traz aqui uma explicação. Claro que tem todo um legado, né? Tem aqui uma introdução, C.S. Lewis e a Bíblia, Jerry Roth. Então tem aqui um ensinamento e uma instrução como ler a Bíblia, né? C.S. Lewis. Jornada Espiritual de C.S. Lewis, aqui é uma biografia dele. Tem aqui uma introdução à versão NVT, que é a tradução dessa versão, mas tem na NAA e também na NVI. E aí nós entramos no texto bíblico.
Vale ressaltar, pessoal, que não tem introduções aos testamentos ou aos blocos de livros e também não tem introduções aos livros, tá? Ela já entra no texto bíblico. Tamanho de letra bem confortável, é aquela fonte leitura perfeita, que é uma fonte muito boa e propícia para leitura. É uma letra normal, mas bem confortável. E a fonte ela é mais grossa, então facilita na hora de você ler, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que não é uma Bíblia que tem notas de rodapé, igual a Bíblia de estudo. Ela tem pequenas reflexões, ela tem reflexões maiores e ela também tem reflexões menores. Então são esses três tipos que nós encontramos. E a gente encontra muitas reflexões e sempre abaixo tem o local ou lugar onde foram retiradas essas reflexões, que sempre são baseadas num texto ou a temática que o texto bíblico está apresentando. E como são esses estudos? São estudos para o devocional, para a aplicação da palavra de Deus. Tá bom? Então, basicamente é isso. Olha o tamanho desse aqui em Gênesis 6. Né? Baseado aqui no livro Milagres, né? Para reflexão. Gênesis 6, 1 ao 7. Sempre tem um título e aí ele vai desenvolvendo. A condição da natureza. Está aqui. Bom, texto bíblico em 2 colunas. É uma boa diagramação. Nome do livro e nome do capítulo sempre aqui na pontinha. Tradução NVT, que é uma tradução muito interessante. Olha só esse estudo aqui, ó. A embriaguez de Noé. Então vamos ler. O vinho da Bíblia era mesmo um vinho, fermentado e alcoólico. As repetidas referências ao pecado da embriaguez na Bíblia, desde a primeira descoberta do vinho por Noé, até as advertências nas epístolas do apóstolo Paulo, tornam isso perfeitamente claro. A outra teoria só pode ser, honestamente, sustentada por uma pessoa muito ignorante. Pode-se entender a amargura de alguns fanáticos por temperança se alguém viveu como um bêbado, o que mostra mais difícil desculpar qualquer pessoa instruída nos contando tais mentiras sobre a história. Uma carta à senhora Johnson, 14 de maio de 1955. Então, tem aqui muitas citações que também não estão em livros, né? Então, vamos passar um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente tem Levítico, Êxodo. Tem lugares que não tem nada, é só texto bíblico, tá vendo? Levítico, por exemplo, tem pouca citação dele. Tem aqui um estudo. Ele se revela quando adoramos. Deus não exige louvor somente quando o objeto supremamente belo e totalmente satisfatório. Reflexões sobre Salmos, que foi retirado desse texto. Né? Muita gente até me pergunta, pastor, mas é uma Bíblia com bastante páginas, né? É porque tem uma letra boa e tem muitas citações dele em outros livros. Olha só aqui em Samuel, né? Vamos chegar aqui, Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então as reflexões geralmente estão aqui, juntos ao texto. Como eu disse, às vezes são pequenas, médias como essa, e tem reflexões que ocupam a página inteira. Vai depender muito do contexto do livro. Então aqui é uma pequena folha de rosto de Ruth, né? Você percebe que é uma arte que colocaram aqui. Então, tem aqui, ainda é a palavra de Deus. Para mim, o curioso é que nem em minha própria leitura da Bíblia, nem em minha vida religiosa como um todo, a questão realmente assume a importância que sempre adquire na controvérsia teológica. Tá vendo? Então, ele explica um pouquinho. São reflexões, pensamentos, né? Quando a tristeza chega. Lios de luto pela morte de sua esposa Joy. Tem aqui uma parte interessante. Esmola para os pobres. Citação do Cristianismo Puro e Simples, que é o livro... Se não for o mais famoso, é um dos mais famosos aí do C.S. Lewis. Então aqui em 1 Samuel, então tem muita coisa, né? Você vai passando a página, as páginas, né? Melhor dizendo, tem muitas citações, reflexões cristãs. Pecado como realmente é. Está aqui em 2 Crônicas. Pecado é o afastamento da vontade de Deus, mas a experiência do pecado será diferente em diversas pessoas. Por exemplo, para uma pessoa não instruída, pode parecer na consciência meramente uma desobediência à autoridade humana ou como uma indulgência legítima. Duvido que o pecado, como realmente é, esteja sempre presente por completo na consciência humana. Ao contrário da diabólica, no momento em que
é cometido. A rebelião da vontade é quase sempre acompanhada de alguma neblina de inteligência. Interessante, né? Então vamos passar um pouquinho lá para frente, só para vocês visualizarem mais um pouquinho desse review. A gente está lendo algumas coisas, porque não tem muita coisa, né? Os recursos basicamente são esses. Não é uma Bíblia com muitos recursos. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, então aqui encerra Malaquias, tem aqui a folha de rosto do Novo Testamento, a folha de rosto de Mateus. Olha só, aumenta a quantidade de estudos, né? Tem aqui uma curtinha reflexão: o céu não oferece nada que uma alma mercenária possa desejar. É seguro dizer aos puros de coração que eles verão a Deus, pois somente os puros de coração desejam isso. Problema da dor. Tem mais uma pequena reflexão. Às vezes, quando você está lendo, aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, como é tudo da mesma cor, tanto a reflexão, eu acho que poderiam ter colocado uma cor diferente, mas a diagramação dessa Bíblia é uma diagramação simples mesmo, né? Então colocaram um pouquinho diferente a fonte, mas não tem assim uma diferença em cor, né? Olha só esse estudo aqui sobre a oração. Tem aqui Lucas capítulo 11, ocupa uma folha e meia, várias citações, tá vendo? Sempre colocam da onde foi retirada essa citação. Então, olha a quantidade. Aqui nós já estamos no Evangelho de João. A margem tem um espaço bom, como é uma Bíblia capa dura, né? Não tem ela versão capa de luxo, é só essa capa dura mesmo, tá? Então aqui em João, pare de duvidar e creia. Bom estudo, né? C.S. Lewis foi um dos grandes escritores. Ó, mais uma citação de cristianismo puro e simples. Mais perto de Cristo. Outra citação do cristianismo puro e simples, de Romanos. Romanos tem bastante coisas, ó. Romanos 6, 7, 8, ó. Bastante coisa. O tamanho desse estudo, arrependimento, uma introdução. Estudo completaço aqui, retirado do cristianismo puro e simples. Tudo isso aqui é a reflexão dele com base em Romanos 8, 1 ao 39. Então, quem organizou tudo isso em uma Bíblia está de parabéns, porque são muitos escritos do C.S. Lewis, né? Para você pegar esses escritos, fazer uma associação com textos bíblicos, não é fácil. Então a organização deve ter demorado um pouquinho de tempo, né? Bom, vamos chegando aqui no final. A gente tem aqui 2 Timóteo, ó, 2 estudos inspirados por Deus. Vamos ver o que tem aqui no final também. Chegamos aqui a Apocalipse. Não tem referências cruzadas, tá, pessoal? Uma Bíblia simples mesmo. Não tem concordância bíblica nem nada. Mas no final tem alguns poucos recursos. Quero mostrar aqui para vocês. Ó, Apocalipse 20, natureza em redenção. Tem mais 2 estudos aqui, 3, né? Ele virá em breve. E aí a gente tem um pós-fácil, que são reflexões sobre a escritura feita por C.S. Lewis. A gente tem aqui o índice dos livros que foram utilizados. Inclusive tem um índice por fonte. Então o que acontece? Cada um dos estudos tem aqui o seu índice. Aliás, cada livro dele, e tem aqui as citações dos livros nos capítulos. Olha que legal. E aí você vai perceber que é muita coisa, mas muita coisa mesmo, dos suas dezenas de livros, né? Olha só. Índice por passagens bíblicas também. Então está organizado em passagens bíblicas, canonicamente falando. Então isso aqui é muito importante. Você achou que não tinha o índice, né? Tem aqui também um índice no final. De todos os recursos que nós encontramos junto ao texto bíblico, tá bom? Então essa é a Bíblia do C.S. Lewis, Thomas Nelson Brasil. É mais um review aqui no nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.